Bem, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Saudações. Hoje comigo, neste episódio, nesta edição, comigo Moreira Serra, e dois são os nossos convidados de hoje, em virtude do programa anterior que realizaram na telinha da Band e aqui no YouTube, todos dois no YouTube, os advogados Aldenor Rebouças, entrevistado naquele dia, do Dr. Ted, nos Saudações, que saiu sábado passado na Band, e o Dr. Ted Anderson, que era o entrevistador naquele dia. Quero agradecer a você que vai acompanhar conosco o programa nesta edição de hoje, que permanentemente ficará à sua disposição no YouTube. E a primeira parte do programa na telinha da Band. Não da Band de São Luís, da Band de São Luís. Então não esqueça você também de mandar as suas manifestações para o nosso, eu diria assim, o nosso sítio, né? O @programa Saudações no Instagram. E fazer as suas perguntas, as suas críticas nos comentários no YouTube. Ou mandar para o site, para o sítio da Band. Bem, hoje sejam os dois bem-vindos, muito bem-vindos ao programa. E eu faço uma primeira pergunta para os dois. Faria a mesma pergunta para os dois e pediria aos dois que se apresentassem, como o doutor Carolina tem feito. Quando você não é o entrevistador, a gente passa para ele. Queria que os dois entrevistados de hoje se apresentassem, quem são, falassem um pouco das vossas carreiras. E também a pergunta que eu quero fazer aos dois: CPF, CNPJ em instituição, nas instituições que representam a advocacia, são efetivamente importantes? Qual é o mais importante? Vou conversar com o doutor Ted Anderson. Ted, suas apresentações, seu bom dia ao nosso telespectador, depois o doutor Aldenor Rebouças. Saudações, doutor Moreira Serra. Primeiramente, agradecer a felicidade de, enfim, ser entrevistado pelo doutor Moreira Serra. Verdade. Né? Enfim, ser entrevistado. Verdade. Tantos anos que eu aguardei este Muitos convite, anos, né, para ser entrevistado. Então, para mim, é um momento, um dia muito importante, um dia simbólico para mim, por ter, então, tido, né, a felicidade e a oportunidade de ser, então, e enfim, entrevistado pelo meu amigo, uma pessoa que admiro muito, fonte de inspiração para mim, tanto na minha advocacia, mas também no momento em que tive a felicidade de adentrar este mundo da comunicação, a partir dos momentos em que fui alçado ao cargo de entrevistar pessoas, ocasionalmente, né? Eu já te contei essa história, Verdade, Morena, ocasionalmente. E assim, e sempre me inspirei em ti, porque sempre vi, acompanhei os teus programas e tinha felicidade. E como eu sempre disse, te acho necessário na televisão. Para mim, é necessário que haja sempre a pessoa, a envergadura, o homem e o apresentador Moreira Serra. Então, eu me chamo Ted Anderson, eu sou advogado constitucionalista. Embora eu também exerça, e essa seja a minha mais forte atividade profissional, Moreira, que é a advocacia eleitoral, mas a minha formação de berço, né? É quando a gente esquece tudo e lembra da nossa formação primária, é o direito constitucional. O direito constitucional é o meu lar. O direito constitucional é onde eu me sinto seguro. Eu sempre digo que, assim, embora eu estude profundamente direito eleitoral, e hoje eu já me sinto à vontade a discutir essa disciplina com qualquer pessoa do nosso país, porque o direito eleitoral, ele é unanimemente direito eleitoral brasileiro, eu estou sempre muito mais à vontade no direito constitucional, porque eu sou capaz de discutir direito constitucional com qualquer pessoa do planeta. Eu me sinto bem em discutir direito constitucional, porque entendo que, embora a minha formação não seja tão ampla possível, não seja um direito constitucional, nesse viés que se entende o direito constitucional, principalmente depois modernamente, dos direitos humanos constitucional. Meu direito constitucional é aquele direito constitucional da teoria do Estado.
da fundação do Estado. Então, eu tive a felicidade de ler, de estudar todos os teóricos do direito constitucional, da teoria do Estado e os filósofos. Então, esta é a minha formação, é o direito constitucional. Embora exerça o direito eleitoral com muito mais efetividade profissional. E também tenho a felicidade de estar, né, apresentador de televisão e fazer parte desse maravilhoso grupo, que é o Grupo Saudações, hoje, com você, com Aldenor Rebouça, com Adelmano Benigno, com o doutor Carlos Nina, e muitos outros colegas da gente, com o doutor Geomilson, colegas da gente que estão sempre conosco, né, ao redor dessa estrutura. E então a minha atividade é advocacia, é o que eu sei fazer, e tenho me aventurado nos últimos anos a participar de atividades empresariais, principalmente na área das tecnologias. E aí a gente compõe uma empresa de tecnologia que faz software e inteligências artificiais, não só para o direito, mas em especial para o direito e outras áreas da atividade. Então, assim, eis aqui sou eu. Doutor Aldenor, se apresente. Aldenor Rebouças Júnior, tem que ficar aqui muito claro. Aldenor da Cunha Rebouças Júnior. Seja bem-vindo. Muito bem. Saudações, Moreira, Ted. Muito obrigado pelo convite. Para mim, hoje é uma felicidade ímpar estar aqui, porque a minha primeira entrevista foi para Moreira Serra, depois você, Ted, me convidou, e eu fico muito satisfeito de poder contribuir com 2 gerações de entrevistadores do mundo jurídico. Esse é algo que me dá muito orgulho de saber que consegui, de alguma forma, chamar a atenção de vocês para trazer as minhas ideias e impressões sobre o mundo jurídico. Eu advogo há mais de 20 anos em processos criminais, em improbidade administrativa, multas ambientais, autos de infração tributários. Geralmente eu estou defendendo o indivíduo do poder punitivo do Estado. Então, isso obriga a gente a estudar constitucional, obriga a estudar direito convencional, tratados internacionais e convenções, garantias dos contribuintes que vêm desde tempos imemoriais. Hoje, eu gosto muito de dizer, sou advogado. Eu gosto de ser advogado. Embora eu não caiba mais no conceito de advocacia do século XXI, principalmente pós-pandemia. Na verdade, nós 3 aqui, precisamos assumir o fato de que nós somos litigantes. Nós fomos treinados para ajuizar e ser usuários do Poder Judiciário. Nós precisamos admitir que essa verdade que é da nossa formação e da nossa cultura jurídica, que metade do nosso curso foi de processo. Metade do nosso curso foi como usar o Poder Judiciário. Seja processo penal, seja processo civil, seja processo do trabalho, seja processo constitucional, teoria geral do processo. Metade do nosso curso foi só para isso. O resto é direito. Isso não pode estar certo no século XXI, em que as pessoas têm aplicativos, em que as pessoas estão falando de composição, mediação, arbitragem. Então, nós precisamos reconhecer que somos apenas litigantes nesse novo mundo que chega, que é a advocacia. Nós não somos mais advogados. A nossa carteira, o nosso registro da ordem, de pouco valerá em pouco tempo. Nós deixaremos efetivamente de ser uma profissão e passaremos a ser apenas uma atividade. Bem, isso Bem, eu estou trazendo aqui um tema para vocês 2 debaterem comigo. Eu vi o programa que vocês fizeram na semana passada, que está disponibilizado no YouTube pelo Grupo Saudações, e me preocupou muito, porque foi uma conversa muito franca, uma conversa muito tranquila, e pela atividade profissional dos 2, pela eloquência com que tratam todos os temas que cercam o quê? A carreira, a profissão do advogado, e hoje está muito difícil compreender, disse hoje para vocês aqui, em off, quando estava saindo,
do meu escritório e me dirigi até a minha casa para almoçar, encontrei mais um colega advogado no Uber. Encontrei mais e conversamos sobre a advocacia, como é que ele estava. Eu me aposentei, agora estou tocando a vida. É que a advocacia não é mais como era antes. E conversamos muito isso. E pelo que você está dizendo, Aldenor, e pelo que Ted falou também, disse naquele programa, se não é mais como era antes, como ela é hoje. Vamos ver aqui. CNPJs, escritórios de advocacias, escritórios de advocacia e instituições que defendem o advogado, principalmente as principais, Instituto dos Advogados Brasileiros, Maranhão, Piauí, Ceará, OAB e CPFs, advogados. Então, vamos começar agora. Você já deu aí uma abertura, como será o futuro do profissional advogado, né? Será uma atividade. E eu coloco para os dois e queria que vocês debatessem aberto. Esse é o futuro do profissional advogado, não do profissional do direito, do profissional advogado. E como é que vai ser isso? Na sua opinião. Conversando com você e passo para a Ted. Bom. Vamos interagir. Eu queria que vocês dois discutissem. O nosso conceito de levar a discussão a alguém para que sirva de árbitro, que é o que a gente faz com o Poder Judiciário, foi um exercício histórico de legitimação. Desde que a República foi proclamada, a gente tirou esse poder que era do imperador e foi transferindo ao Poder Judiciário. O comportamento dos políticos também contribuiu para isso. Um congressista é capaz de ajuizar uma ação contra o presidente da República no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal assumir a própria competência e julgar aquela pretensão. É óbvio que isso vai gerar um desequilíbrio no sistema. E quando o sistema se desequilibra e a segurança jurídica é posta em xeque, os atores econômicos vão procurar saídas de solução dos problemas. O judiciário passou a ser visto como um instrumento de insegurança jurídica, então nós precisamos criar um sistema paralelo de distribuição de justiça que funcione. E aí chegam as câmaras de arbitragem, chegam as câmaras de comércio, mais fortemente em São Paulo, por conta das empresas que lá existem, mas o fato é que você não ouve mais nenhuma notícia de Nokia ou Apple processando Microsoft. Sim, por que isso não existe? Porque todos os litígios entre as Big Techs são resolvidos dentro de escritórios de advocacia. Eles não são submetidos ao juiz. Por que não são submetidos ao juiz? Porque o juiz só sabe direito. O juiz não sabe administração de empresa. O juiz não sabe sobre funcionamento, sobre arrecadação tributária. O juiz não sabe o que é contabilidade empresarial. O juiz não sabe uma série de conhecimentos, ignora uma série de conhecimentos que são indispensáveis na tomada de decisão. Então, por uma absoluta assimetria de conhecimento, ninguém quer usar o judiciário. Todos nós, quando vamos raciocinar, já dizendo, meu Deus, eu vou ter que entrar na justiça. Por quê? Porque nós sabemos que aquilo é um serviço mal prestado, de péssima qualidade, de pessoas descompromissadas, em regra. Essa é e que não tem compromisso com os resultados. Não tem compromisso em efetivar o que se entende por pacificação social. Não. A preocupação é dar uma resposta, correta ou não, mas que sirva para a estatística do CNJ a gerar gratificação. Apenas essa é a visão que o usuário diário do sistema, que eu me incluo e que converso com outros colegas,
Sentem. O judiciário não está mais preocupado em satisfazer o usuário. O judiciário está preocupado em atender meta. Para quê? Para atender a população? Não. Para que os seus próprios membros recebam gratificação. Então, eu vou colocar aqui, aí o TED entra, a gente continua... Então, as nossas universidades estão completamente fora de sintonia, os seus currículos não servem mais, porque são currículos já tradicionais, antigos. E como é que fica quem está ingressando na faculdade? Quem saiu dela agora há pouco, aí eu peço a intervenção do TED, que é professor, com essa nova forma de pensar na solução de conflitos, que se denominava antigamente alternativa. Pelo que você está dizendo, não é mais alternativa. Ela é uma coisa que veio para ficar, está fora do judiciário, está se resolvendo tudo isso, é um fato, não se ouve mais. A Apple processando a Samsung, por exemplo, foi um processo. Como é que ficam os currículos escolares, então? Primeiro, universitários. Moreira, me permita fazer uma reflexão sobre paradigma. É bem instigante e interessante falar nesta posição e não numa posição de superioridade, como estava no sábado passado com o Aldenor, que é um homem extremamente inteligente. E eu lá havia já o elogiado, no sentido de dizer, Aldenor, como é interessante que tu tens uma impressão, a gente tem uma impressão de ti que é aquele cara mais carrancudo e tal, e aí quando vai conversar contigo, tu sempre trazendo pontos de vistas brilhantes, interessantes, olhares diferentes. Eu quero fazer uma provocação para ele, de igual para igual, como entrevistado, de igual para igual, no sentido do paradigma inicial, onde forja-se a necessidade de um profissional. E aí ele solta uma bomba para nós, dizendo que nós somos litigantes e que a advocacia necessariamente já é um outro lugar. Já está num outro lugar, ela é necessária. Mas aí ele nos traz um fundamento de justificativa. E ele, de uma certa forma, faz um caminho interessante. Eu vou fazer a principal indagação. Primeiro, historicamente, eu sou litigante somente, porque li, e vou me lembrar, do Pontes de Miranda. E foi no primeiro período da minha faculdade, Moreira, aí eu fui apresentado ao Pontes de Miranda e ao Rui Barbosa. E eu li todos os 19 volumes do Comentários ao Código de Processo Civil do Rui, entre outros. Do Pontes de Miranda, entre outros. Então, eu gosto de estudar processo. E eu até digo isso, e acho que esse deslocamento, Aldenor, ele não foi necessário do ponto de vista da resolução dos conflitos. E sim foi do ponto de vista que tu trouxeste no final da tua fala, da necessidade de achar soluções justas. E aí, sobre esse sentido, eu concordo contigo. Eu temo a dizer que eu acho que é necessário resolvermos, então, a dor, o problema. Por que que hoje temos a necessidade de transpor o litígio e chegar a soluções diversas do Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário não responde mais. O que temos que debater? Fazer com que o Poder Judiciário responda. Eu olho com maus olhos, doutor Moreira Serra, juízes nas redes sociais, todos os dias, falando sobre suas próprias decisões judiciais, se vangloriando sobre elas. Primeiro que as decisões judiciais não devem, necessariamente, pela minha formação da teoria do direito e processual, e essa é a minha formação, direito processual e direito constitucional, não devem partir do cérebro brilhante do magistrado, e sim do legislador. E aí lembremos Montesquieu. Se há um poder à supremacia, falávamos sobre isso no sábado passado, um poder a que deva se sobressair no Estado Democrático de Direito é o poder legislativo, jamais o judiciário. Então, o que eu entendo é que o poder judiciário deve voltar à sua origem, à sua formação originária. Então, ele, poder judiciário, então, assim, o que fizemos? De fato, fizemos isso, estamos a fazer. Procuramos outras soluções ao Poder Judiciário. Mas vejamos, Moreira. Aí nós estamos a pensar um novo desenho de Estado. Porque, veja bem, lá em Montesquieu, já foi estranho quando acrescentamos o grande poder ao Ministério Público. Já é muito estranho tu pensar em teoria do Estado, na repartição de poderes, na harmonização entre os poderes, com um órgão absolutamente independente, sem autorresponsabilidade, que é o Ministério Público. E aí tu tens o pior agora, achar soluções a uma função institucional da teoria do Estado, que é julgar demandas. Sob o ponto de vista da lei,
Porque aí, veja bem, eu vou fazer essa reflexão, e aí eu vou fazer uma pincelada, uma crítica ao meu querido Aldenor, trazendo conceitos históricos. Por exemplo, eu tive a oportunidade e a felicidade de fazer o curso de piloto de avião. Eu fiz o curso de piloto de avião no Aeroclube do Maranhão, há alguns anos atrás. E depois disso, Moreira, no ano que me formei como piloto de avião, no ano seguinte, 3 meses depois, a ANAC, fazendo uma mudança na sua estruturação, exige que o piloto e o mecânico e a comissária tivessem uma cadeira que não existia antes, que era a cadeira de Direito Aeronáutico. E eu fui um dos primeiros a ministrar essa disciplina no Brasil, aqui no Aeroclube do Maranhão. Por 5 anos eu fui professor da cadeira de Direito Aeronáutico. E quando a gente estuda Direito Aeronáutico, a gente é apresentado a uma outra disciplina, que é pai do Direito Aeronáutico, o Direito Marítimo. E este Direito Marítimo nunca litigou no Judiciário. Esse Direito Marítimo sempre foi, exatamente pelos motivos. Aí eu trago todos os motivos que o meu amigo Aldenor trouxe ainda há pouco. Sempre foi porque a especialidade de nenhum julgador poderia se aproximar à resolução daquele problema específico. Então, o direito marítimo, Moreira Serra, não litiga no mundo inteiro. Não litiga. O direito marítimo nunca litigou. E aí trago através dessa minha aproximação ao direito aeronáutico. Então, o que eu quero dizer é que eu entendo o Aldenor, concordo com ele, não pelos fundamentos da mudança e não pelo ser. Eu continuo achando que nós devemos ser litigantes. E eu vou explicar mais ainda. Eu sinto, e aí eu acho que é uma próxima pergunta, que não vai ser agora que eu vou responder, que nosso problema é que os litigantes, ou seja, os magistrados e os advogados também, todos eles que estão, não conhecem mais processo. Então eu acho que um dos grandes motivos que fizeram a fugir do processo ou a virar as costas para o processo foi o desconhecimento da matéria, da técnica. E eu tenho muita preocupação, Moreira, quando eu vejo magistrados julgando sobre a sua própria cabeça normas processuais. Já não bastava se criar jurisprudências como o Brasil é uma estabilidade jurídica, isso eu posso falar horas sobre isso, sobre a questão da formação do civil law e do common law, porque é da natureza distinta mesmo, do direito americano e do direito brasileiro. Então eu quero concluir com isso, só para acrescentar essas posições com relação ao Moreira, e depois quero falar, se for possível ainda, sobre a questão dos julgamentos dos magistrados internos, mas isso é um mas nós vamos no outro bloco, que é bem mais livre, a gente vai tratar disso. Vamos lá, eu vou simplificar aqui. Eu provoquei ele aí. Para o telespectador, você vai responder. De onde veio isso que era uma tendência e que isso agora já está materializado? Eu sempre disse que quem pode mais, pode menos. Se o juiz tem a lei à sua disposição para dar a cada um aquilo que, em tese, é seu e não está fazendo, e os negócios jurídicos deles classificados, digamos assim, negócios jurídicos empresariais, negócios jurídicos comerciais, industriais, que foi daí que veio toda essa necessidade de arbitragem, é isso, para que os problemas não demorassem, porque as empresas quebrariam ao longo do tempo, como quebraram muitas ao longo do tempo, e os problemas depois se tornaram indenizações voltosas, que não resolveu absolutamente nada e muitos negócios faliram, quebraram. Então, nós temos essa situação da arbitragem, da mediação e do conflito, da mediação e da conciliação. A conciliação no judiciário fracassou. Vamos falar de judiciário. A conciliação, a audiência de conciliação no judiciário fracassou. A mediação ainda está capengando, está sendo feita, funciona em muitas, o direito marítimo, sobretudo a arbitragem. Isso funciona muito bem aqui no Porto, aqui em São Luís, em outros lugares. E como é que a gente vai fazer? Então, vamos trazer de volta o judiciário e o advogado para a nossa discussão. Como a gente vai fazer isso com o judiciário bem rapidamente, 2 minutos cada um? Qual é o caminho que a gente vai ter, porque já me avisaram os 5 ali, que a gente vai ter para discutir no segundo bloco? Como trazer a advocacia e a magistratura, o poder judiciário, para o centro das atenções com esses 3 segmentos: mediação, conciliação e arbitragem. O que você espera? Primeiro que nós aceitemos o fato de que não existe mais o curso de Direito. O que existe é um preparatório para o exame de ordem, que você deve cumprir 60 meses e parcelar também 60 vezes.
O curso de Direito não existe mais. Precisamos aceitar esse fato. E aceitar, Ted, que o direito marítimo, ele é o pai do aeronáutico, vai ser agora o padrasto do direito submarino e o padrinho do direito espacial. É isso. Sim. É isso mesmo. Mas a vida se resume a isso. O mundo é este. Não é uma crítica, é uma observação Não, contundente. o mundo não é. O mundo agora, sabe para que o judiciário vai servir? Só para que a gente não se mate. O judiciário vai ser algo que existe apenas para garantir que ninguém tome nada de ninguém e que nós não nos matemos. Nós não vamos usar o judiciário para além disto. É o mínimo existencial. Esse é o papel do judiciário. Então, doutor Ted Anderson, eu vou fazer uma pergunta, o senhor responde, aí a gente vai passar para o próximo bloco e despedir aqui do pessoal da telinha. O judiciário sabe disso, a magistratura sabe disso, o Estado juiz compreende isso, o que o Aldenor acabou de falar? Eu acho que, assim, o fenômeno brasileiro da rede social, ele atrapalhou um pouco a cabeça da magistratura, aí como todo. Eu entendo que eles perderam o seu lugar de fala, aquela história, a posição geográfica deles. Eu acho que, eu concordo com o Aldenor Rebouça, porque eu tenho 2 décadas de advocacia e 14 anos eu passei dentro da universidade ministrando aulas, como professor. E verdadeiramente, infelizmente, as coisas só pioraram na academia. Por quê? Porque essa reprodução, assim, o grau de comprometimento... Eu fui perseguido muitas vezes nas universidades. Só para você ter uma ideia, de 4 instituições que eu ministrei aula, 3 eu fui demitido. Eu não fui na 4ª, que foi o Aeroclube, porque eram amigos, e eu era... Então não fui demitido. Mas nas 3 universidades que fui professor, fui demitido por quê? Porque muitas vezes me pediam para eu passar o filho do desembargador tal, ou para eu passar o filho do deputado tal, ou para eu passar não sei quem. Eu disse, não estudou, não sabe, não merece passar, não passo. Se você quiser, você altera aí. Aí eu era o cara que não me enquadrava. E outro motivo que me tirava das universidades é que eles queriam que eu ministrasse aula de trabalho, de todas as disciplinas possíveis. Eu disse, como é que eu vou entrar numa sala de aula para ensinar para pessoas uma coisa que eles saberão mais do que eu? Não tenho a mínima condição. Eu sou professor de direito constitucional, direito eleitoral, direito penal, parte geral, que era o que eu ministrava, mas outra coisa eu não podia. E é um conflito. Então, você que é criminalista, teria problema na universidade como professor, porque eles querem, lá, Aldenor, que tu ministre aula de direito do trabalho, de direito processual, tu não tem a mínima condição. Então, assim, se tu tem professores ruins, os alunos serão piores. Então, é só agradecer. Olha, rapaz... Não vai agradecer nada, nós vamos continuar. Nós vamos continuar no próximo bloco. Eu que agradeço a você, é uma pena que é bem fechadinho o horário nessa primeira parte. Agradecer a você que assistiu e está assistindo conosco ainda pelo YouTube. Continue na próxima janela, a gente agradecer a você. Rapidinho para o telespectador, um tchau, um obrigado. Aldenor e Ted Anderson. A gente volta daqui a pouco, vamos continuar aqui no YouTube já, e inclusive você assistindo esse bloco. Quero agradecer a todos vocês que participaram do programa aqui pela Band, e a gente se encontra no próximo sábado, de volta com o Ted Anderson, os saudações na estrutura dele. Vamos lá? Um abração a todos, não esqueça, @programa Saudações no Instagram. Um grande abraço.